O Verbo Online está nesta semana, a Semana no Dia da Consciência Negra, com Andréia Monteiro, advogada e ativista da igualdade racial. Andréia Monteiro, para a senhora, qual o significado do Dia da Consciência Negra? Bom, o Dia da Consciência Negra é um dia de conscientização para falar sobre a igualdade racial. A igualdade racial em sentido do o que o racismo estrutural traz de herança para essa sociedade, né? Então a gente vai falar sobre os avanços, as conquistas e os desafios que a gente precisa ainda para falar de promoção de igualdade racial. Ou seja, não deveria ser somente no mês, né? Mas a gente separa esse mês para que a gente possa conscientizar, informar e alertar sobre a importância de falar sobre o racismo, o combate ao racismo e o letramento racial na nossa sociedade. Na prática, o que significa racismo estrutural? O racismo ele vem de uma estrutura desde a época da escravidão. Então é uma herança do nosso sistema escravocrata que nós tivemos, e com a falsa abolição que faz 130 anos, nada mudou. Então essa questão de subjugar a população negra, né, no sentido de que todo o preconceito que existe, que foi trazido dessa época da escravidão, a questão de que, se a gente for pensar que quando houve a abolição, os negros foram privados de moradia, saúde, educação, trabalho, e isso vem se arrastando nesses 130 anos, né, pós a abolição, e ele está na sociedade com esse retrocesso, com esse abismo, e toda essa estrutura do racismo, né, de colocar a população negra como superior, como inferior, desculpa, acaba trazendo toda essa carga, né, de preconceito que não avança, né? Então ele está na estrutura da sociedade. Então a gente não consegue avançar por causa desses estereótipos em relação à população negra. Como combater a discriminação racial, o racismo, nos dias de hoje? Olha, eu acredito que através do letramento racial, da questão de implantações, assim, o Brasil ele tem muitas leis, né, que incentivam esse combate ao racismo. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, que obriga a educação, que ele traz, né, a temática da importância de trazer já na primeira infância, na educação infantil, em todas as áreas da educação, a questão da contribuição da população negra que teve para a construção do país, né? Se a gente trazer toda a questão cultural, histórica e a questão econômica até mesmo, então, com a implantação dessa lei específica, 10.639, a gente entende que, através da educação e com esse letramento racial, de que a contribuição importante que teve toda a população negra na construção da nossa sociedade, ela ajuda a mostrar que a importância que teve, né, para a construção do país. Já na escola, as pessoas começam a entender que o racismo não tem cabimento, não tem fundamento científico, histórico, muito pelo contrário, né, que a contribuição foi necessária e importante, né? Então a gente está aí para que porque a gente fez parte da construção desse país, né? Então isso é muito importante. O letramento racial é fazer a população ter conhecimento sobre a história e a cultura da população negra? Isso, justamente isso. Saber entender essa contribuição histórica, saber todo essa questão, como que a escravidão ela tem um resultado hoje na sociedade, né? Que os danos que a escravidão trouxe, né? E também mostrar que historicamente é necessário uma reparação, né? Porque quando você entende do que a população negra foi prejudicada todos esses anos, então você vai entender que é necessário esse combate ao racismo, é necessária essa reparação e toda essa questão. Como a senhora avalia a presença de pessoas negras, de pessoas pretas, em cargos de liderança, especificamente em Taboão da Serra? Então, esse é um caso sensível, né, de falar.
Porque se a gente pensar assim, que hoje, estatisticamente, a população negra, que são pretos e pardos, corresponde já a quase 57% da população, a gente não vê esse percentual representado em cargos de poder. Principalmente, a gente tem que pensar nas secretarias municipais. A gente pensar que a gente tem aí talvez 27 secretarias e quantas pessoas pretas, né, tem em cargos de gestão mesmo, como secretários ou como secretário adjunto ou diretor, enfim. Eu acredito que existe esse racismo institucional, né, de talvez falar, eu não consegui enxergar, não consegui ver possibilidade de pessoas capacitadas para esse cargo, né, de poder. Então, eu acredito que a gente está numa situação de subrepresentatividade e seria importante ter um olhar específico para isso. Há iniciativas concretas para ampliar a participação de pessoas negras em espaços de poder? Olha, eu não vejo nenhuma movimentação, eu não vejo nenhuma iniciativa por parte do governo em relação a isso, né? A gente não tem visto, então isso é bem preocupante. E gestões passadas também, né? Taboão da Serra tem esse histórico de ser um município que não tem esse olhar, né, racial, né, esse olhar de promoção de igualdade racial. E nesse novo governo também não está sendo diferente, né? Então a gente vê que o que a gente não vê representatividade nesses cargos de poder. Andréia, aumentar a representatividade no executivo depende da Câmara Municipal. O poder legislativo está preparado para discutir pautas raciais? Olha, infelizmente não está preparado. Eu entendo que o poder legislativo é o centro nervoso de tudo isso, porque não carece de letramento racial, eles não entendem o princípio que é o racismo estrutural, que quando você tem um entendimento desse assunto, obviamente todas as atividades, as leis, os projetos tem que ter esse recorte. Se não tiver esse recorte, a gente não tem equidade racial no município. E essa é a grande dificuldade, né? Então a gente pensa assim que houve uma certa renovação na Câmara dos Vereadores, né? Infelizmente, a gente tem hoje só uma representante, né, negra, que é a vereadora professora Najara, que tem trazido pautas raciais para a Casa Legislativa e tem encontrado dificuldade. A gente vê no último PL de lei dela, bem projeto de lei dela, sobre a questão da necessidade de ter uma semana de conscientização do racismo religioso, ele foi totalmente modificado, foi tratado com um certo preconceito, não entendeu, foi modificado assim, de uma forma genérica, sendo que se a gente entender que o racismo estrutural ele atravessa as religiões de matriz africana de uma forma muito forte, eles teriam entendido, né, esse projeto, teriam aprovado na íntegra, né, não teria modificado de forma que colocasse outras religiões, sendo que o racismo estrutural ele atinge diretamente as religiões de matriz africana. Então, precisa realmente desse letramento na Câmara, precisa de ter esse entendimento do racismo estrutural. Eu acredito que sanando essa questão seria muito mais eficaz, né, implantar políticas públicas com recorte racial no município de Taboão da Serra. Agora, não há outros vereadores negros? Por exemplo, o vereador Edídio Conceição? Então, o que acontece? A gente tem que entender que o fato de você ser negro, ter o estereótipo negro, se você não tiver o letramento racial, não adianta, né? Então, você tem que entender todo o que a gente vem falando aqui, né? Todo esse histórico do racismo estrutural que está incutido, né, na sociedade de uma forma tão forte que, às vezes, as pessoas negras que não entendem também esse histórico, elas não vão compreender, né? Então, assim, a gente fala que é importante ter representatividade negra com pessoas letradas também, né? Porque se você é negro e você não entende a necessidade, né, desse recorte sendo o vereador, de repente está faltando letramento também para você. Isso aí tudo bem, não tem problema, as pessoas são obrigadas, né, a saber, porque esse racismo estrutural ele está tão enraizado dentro da sociedade que às vezes nós próprios negros não entendemos isso. Nós viemos já de um sistema, né, escravagista que também atinge a gente de uma certa forma.
Então é necessário, gente, esse letramento. O negro também pratica racismo? Não. Não existe racismo reverso, não existe, né? Porque na verdade a gente sabe que o racismo ele está muito ligado à questão de superioridade. Então, na verdade, é uma raça que subjuga a outra, né? De forma de tolher direitos, enfim, tudo mais. Então, na verdade, não que o negro pratique racismo, falta na verdade letramento racial, né? Então, não existe racismo reverso. Quais as políticas públicas a senhora entende que são urgentes para a população negra em Taboão da Serra? Olha, uma política pública efetiva são as cotas, né? Se a gente pensar em cotas raciais, concurso público, em cargos comissionados, isso aí já seria um grande avanço. A gente precisa também ter a questão de continuar fortalecendo a educação antirracista nas escolas, né? Taboão da Serra tem um núcleo muito bacana, que é a educação antirracista, que é o núcleo Sankofa, da SEDUC, é muito, muito bom, muito efetivo. Fortalecer esse núcleo, trabalhar bastante nas escolas, a educação antirracista, o letramento racial institucional. Eu acredito que a gente tem que, sim, falar sobre isso dentro da municipalidade, talvez na Câmara também, dos vereadores. A gente tem que tentar trazer um projeto de treinamento, né, um curso de liderança para pessoas pretas também, estar nesses lugares de poder, trabalhar com a juventude negra também, que é muito importante, que a gente sabe que a juventude negra é a juventude que mais sofre, né, com a questão da violência, né, a segurança pública. Então, ter incentivos de esporte, cultura, lazer, cursos para vestibular, promover ações que tirem a juventude, né, dessa marginalização. E é isso, tentar empreendedorismo, né, negro também, ampliar, né, para junto da periferia, nos grandes centros, enfim, Taboão carece muito de políticas públicas com recorte racial. Como a sociedade civil, a população, pode contribuir para essas mudanças? Eu acredito que a população ela tem que estar atenta e participar mais de ações do governo, por exemplo, através de audiências públicas, fazer parte dos conselhos municipais, cobrar o legislativo, os vereadores por quem você votou, né, você que é a pessoa preta, entender que esse recorte é necessário, cobrar dos vereadores também, né, leis e ações que promove a igualdade racial, cobrar também do executivo, dos secretários. É necessário a gente estar atento, né, no nível nacional, o que o governo federal traz para a população negra, no sentido de promoção de igualdade racial, e cobrar dos municípios também. Um exemplo que nós temos, né, o Ministério Público de São Paulo, ele tem um projeto que chama Cidade Antirracista. E os municípios podem aderir a esse projeto. Então, a população pode ir atrás do Ministério Público, procurar saber como que faz para implantar essa questão da cidade antirracista. Tem vários projetos para que promova a igualdade racial dentro do município. Então, são várias coisas assim, tem que estar atento, a gente tem que participar, a população, a participação popular é muito importante nessa questão. Um dos desafios reside no próprio negro, ao ter sentimento de inferioridade, pelo que a sociedade repercute? Olha, eu acredito que a autoestima ela é importante, assim, é um ponto assim para a gente analisar. Tem também a questão de saúde mental, né, da população negra, é muito importante a gente falar sobre isso, que são consequência do racismo, né? Mas eu acredito que na verdade o que a gente precisa mesmo é garantir acessos à população negra, né? Através de políticas públicas, de ações afirmativas, né? Então, eu acho que a solução está na garantia de acessos. Andréa Monteiro já foi vítima de preconceito racial, de racismo? Nossa, com certeza. Infelizmente, né, é real isso, já fui sim. De todas as formas, desde a infância, desde a primeira infância, até hoje, atualmente também, passo por essa questão racial. Vou trazer um exemplo assim, né, sobre a minha profissão. Quando eu me formei ali em 2005 e fui advogar,
Aqui em Taboão da Serra mesmo, então a gente, na época, o processo era físico, porque o processo virou digital a partir de 2012 em diante. E aí eu ia verificar processo, ia ver processo. Primeiro no fórum me barravam, né? Pois não, eu falei, não, eu vou vir ver processo. Aí as pessoas perguntavam, você veio pedir pensão alimentícia? Eu falei, não, não, sou advogada, deixa eu ver sua carteira. E aí eu tinha que mostrar e eu via colegas entrando e saindo, pessoas brancas, né, que não pediam, né, enfim, mas tudo bem, a gente cumpria. Mas um fato, assim, que talvez foi interessante, não vou falar que me chocou, porque, na verdade, a gente passa esse dia a dia, né, que é o racismo. A gente foi fazer uma audiência, eu estava com a minha cliente, e a parte contrária estava sem advogado, né, então, quando a gente entrou para fazer a audiência, a secretária da juíza já tinha informado que a parte contrária estava sem advogado, estava sozinha. E entramos na audiência e a juíza falou, tem alguém sem advogado, né? Falou, sim, sim, né? E nós éramos 3 mulheres. Era eu, a minha cliente, que era uma mulher branca, e a parte contrária também, que era uma mulher branca. E a juíza perguntou para a parte contrária que estava sem advogado. Você é advogada? Ela falou, não, não sou. E perguntou para minha cliente, você é advogada? Ela falou, não, não sou. E ela falou, afinal de contas, quem é advogada? E ela não perguntou para mim se eu era advogada, né? E eu falei, excelência, eu sou advogada. Ela olhou assim, bom, então vamos lá, né? Em nenhum momento ela, desculpa, eu não percebi, em nenhum momento, então tá, se é você, então vamos lá. E aí eu falei, poxa, né? Curioso isso, né? Foi uma coisa assim, foi uma forma de racismo que eu sofria. Então, e aí eu fiquei pensando, né? Poxa, para a juíza era difícil para entender que ali a advogada era a pessoa negra, né? Então, a gente vê que esse racismo que a gente fala que é estrutural, que a pessoa negra sempre vai ser subjugada na sociedade, vai ser sempre duvidada a capacidade dela de ser uma advogada, talvez. E da mesma forma, muitas vezes, quando eu vou para... Hoje não, que a pessoa do Taboão já me conhece, já sabe, né, que eu sou advogado, que eu atuo na comarca, mas mesmo assim, eu sempre vou com a carteira da OAB no bolso. Tem fóruns em São Paulo que tem 2 entradas, para público e para advogado. Então, se eu não vou com a carteira na mão e mostrando, né, antes, eles mandam sempre eu ir para a porta de partes, né? Ou então fala, doutora, se a gente vai antes do horário de público, a pessoa fala, então não tá atendimento ainda. Eu falo, não, eu sou advogada, tem que mostrar a carteira. Então, a gente tá sempre tendo que validar, né, quem a gente é. Então, isso é realmente complicado e o racismo atravessa, né? Qualquer negro, qualquer posição que ele tiver. Andréa Monteiro, esta quinta-feira é o Dia Nacional da Consciência Negra. Qual que é a sua mensagem por esse dia? A mensagem pro Dia da Consciência Negra é que a gente não tenha só um mês para falar disso, que a gente possa falar disso o ano todo, o tempo todo, para que as pessoas possam entender e se conscientizar, né, que é necessário combater o racismo de todas as formas que ele se apresenta, né, institucional, de forma individual, coletivo, na infância, que acontece muito. A gente vai trazer esse assunto mais durante o ano de 2026 para Taboão também, o racismo na infância. Então a gente tem que falar a consciência negra para que as pessoas entendam e tenham consciência de quanto o racismo estrutural atinge a pessoa negra. É sobre isso. Não é sobre falar, vamos falar, por que não falar de consciência humana? Porque não se trata de consciência humana, sim consciência negra, tá? O Dia da Consciência Negra será sempre necessário no Brasil? Eu acredito assim, que sim, infelizmente. Sim, infelizmente. A gente tem esperança, né, que isso mude, que o racismo mude no Brasil. A gente vai entender que ele é estrutural, que está em toda a estrutura da sociedade, mas o racismo também, como dizia o Hélio Santos, né, como diz o Hélio Santos na fala dele, ele fala que o racismo, ele não é só estrutural, ele também é sistêmico. Por quê? Porque ele vai se modificando conforme a sociedade vai avançando, né? A gente pensar que antigamente não tinha... os negros não tinham posição de poder, assim, não tinha advogados, não tinha médico, não tinha outros tipos, né? O negro era subjugado, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha escola. Mas hoje não, hoje o negro ele tá aí na sociedade, né? A gente vê em todas as camadas da sociedade, embora haja uma subrepresentação,
Mas ele está aí. E mesmo assim, o racismo alcança, né? Então, essa forma dele sistêmica, de se modificar, ele vai, como fosse um vírus, né? Ele vai se adaptando, né, ao sistema. Então, eu vejo isso uma dificuldade. Também o Jeffrey Tenório, ele fala também que o racismo, ele é um rizoma, né? Então, a gente vê que ele está muito enraizado na nossa sociedade. Então, eu acredito que a gente vai sempre ter que falar sobre isso, infelizmente. Pra gente combater também, né? Falar para combater, eu acredito que a gente vai sempre falar para poder combater esse racismo. Andrea Monteiro, obrigado. Obrigada, agradeço a oportunidade. Estamos aí, né, para contribuir para uma sociedade menos racista.